Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje é dia 27 de março, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 11, versículos de 45 a 56. O evangelista registra os momentos finais de Jesus, antes de sua morte e ressurreição. E conta o evangelista que naquele tempo muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Aqui João se refere ao episódio da ressurreição de Lázaro. Com a ressurreição de Lázaro, aumentou muito o número dos discípulos, das pessoas que creram em Jesus. E eles iam até a casa de Marta e Maria para poderem contemplar aquele grande milagre de alguém que ficou no sepulcro por 4 dias e ressuscitou dos mortos. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Então, no primeiro momento, o conselho reconhece a grandeza de Jesus, os seus sinais, os seus prodígios, mas não reconhece com fé, não reconhece com alegria, mas reconhece com temor, reconhece como quem está preocupado. Mas preocupado com o quê? Preocupado com o fato de Jesus arrastar uma multidão. Eles têm dois temores com relação a Jesus. Primeiro, que ele possa arrastar uma multidão e abandonar os chefes, os doutores e os mestres da lei, e então eles ficarem abandonados enquanto o povo seguirão Jesus. E o segundo fato é que Roma não tolerava, o Império Romano não tolerava nenhuma insurreição, não tolerava, grupos paralelos, não tolerava nenhuma movimentação, nenhum motim. E eles acreditavam que o grupo de Jesus fosse um grupo revolucionário, um grupo que veio trazer renovação. E isso trouxe medo e insegurança no coração dos mestres e doutores. E um deles disse: se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. E então eles temem pela destruição de Jerusalém. Mas, após a morte de Jesus, Jerusalém será destruída. No ano 70, após a morte de Jesus, o Império de Roma enviará um grande exército que destruirá por completo a cidade de Jerusalém. Por isso, temos hoje as ruínas do templo, que são famosas pelos visitantes, mas não existe mais aqueles templos, aquelas igrejas, aqueles monumentos antigos foram destruídos pelo Império de Roma. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que toda a nação pereça? Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou a morte de Jesus. Caifás não está nem aí quem é para saber quem é Jesus, para poder ficar com sua consciência tranquila, para poder se livrar de perseguições, ele pede a cabeça de um inocente. E Jesus morreu não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos, diz o evangelista João. Todos os filhos de Deus, pelo mundo afora, são reunidos na cruz do Cristo e em sua ressurreição. E então, a partir daqueles dias, depois dos fatos acontecidos, as autoridades judaicas procuravam um modo para matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais publicamente, retirava-se para as regiões desertas, na cidade de Efraim,
e ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa estava chegando, e muitos dos que tinham ido a Jerusalém para a festa da Páscoa se perguntavam se Jesus iria ou não na festa daquele ano. Que vos parece? Será que ele vem para a festa da Páscoa? Muitos tinham curiosidade, queriam saber quem era realmente Jesus, o que iria acontecer, qual seria o desfecho daquela história. E com a morte de Jesus, todos achavam que era o fim da história. Mas na verdade foi o início de um novo mundo, de uma nova história, de um novo tempo. Assim também na nossa vida, quando tudo parece chegar ao fim, quando tudo parece ter um ponto final, Jesus coloca uma reticência, Jesus começa a nossa vida, reconstrói, nos renova, nos fortalece na caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.